Saudação fraternal a todos, e que o Evangelho do nosso Mestre Jesus possa germinar em nossos corações hoje e sempre. Vamos conhecer neste vídeo uma nova lição do livro Pontos e Contos, um livro ditado pelo Espírito Irmão X e recebido através da mediunidade abençoada de Francisco Cândido Xavier. A lição que vamos meditar neste vídeo se chama O Empréstimo. Rosalino Perneta alcançara os círculos da morte em falência integral, extrema barrancota, perdera todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocara nas mãos. Estava sozinho, sob o látego do remorso e do sofrimento. Por anos longos, viveu assim desventurado, chorando os dias perdidos e implorando a concessão de oportunidades novas. Os lustros sucediam-se uns aos outros, quando Cisínio, velho amigo espiritual, veio ao encontro dele, fazendo-se-lhe visível. Rosalino caiu-lhe aos pés em soluços. Clamou em lágrimas, dizendo: meu abençoado amigo, por que tamanha desdita? Vivo num inferno de sombras e padecimentos incríveis. Onde está Deus que se não compadece de minha miserabilidade? Cisínio contemplou-o paternalmente e observou: não, Perneta, não te lastimes de semelhante modo. Antes de tudo, recorda os próprios erros e lava o coração nas águas do arrependimento. Não atendeste aos deveres humanos, não cultivaste o campo da espiritualidade enobrecida, mergulhaste a alma em verdadeiro banho de lodo. Que fazer agora, senão suportar a reparação com paciência? Tem confiança e solicita os bons propósitos. O infeliz tentou enxugar o pranto copioso e, depois de outras considerações alusivas ao passado e interrompidas pelas advertências e frases consoladoras do amigo espiritual, Rosalino terminou: ah, se eu pudesse voltar, se eu pudesse renascer. E fixando no benfeitor o olhar dorido, acentuava: Cisínio, meu grande irmão, não poderias obter-me a oportunidade nova? Auxilia-me por piedade. Intensamente comovido, o interlocutor prometeu ajudá-lo no que estivesse ao seu alcance. E, com efeito, em breve Cisínio regressou à sombria furna, trazendo esperanças novas. Rosalino recebeu-o radiante. Perneta, disse o amigo generoso, sabes que o aval é ato grave para quem lhe assume a responsabilidade. Sei sim, respondeu o mísero, e o benfeitor prosseguiu. Não ignoras também que, por enquanto, não tens direito a reclamação alguma. Reconheço, respondeu ele. Desconsideraste as oportunidades divinas, menosprezastes a família, o trabalho, o corpo físico. Tudo é verdade, gemeu o infeliz. Pois bem, continuou a entidade amiga, não encontrei nenhuma expressão valiosa em tua existência última, na qual me pudesse basear a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Em razão disso, não somente reforcei tuas súplicas, como também solicitei um empréstimo para a tua experiência nova. Há na terra grande movimento de restauração do Evangelho,
renovando esperanças e redimindo corações. Terás nele humilde e valiosa posição de trabalhador e ensinarás no plano dos reencarnados o caminho justo aos necessitados da esfera visível e invisível. Entretanto, meu caro, o serviço não será fácil, porque não se resumirá a questão de palavras. Serás constrangido a viver o ensinamento em ti mesmo. Não atenderás aos caprichos próprios, não procurarás o contentamento da ilusão, mas sim atenderás a tudo o que represente interesse de Jesus no círculo das criaturas. Deves muito aos homens e encontrarás no empréstimo a que me refiro os recursos indispensáveis ao pagamento. Rosalino ouvia feliz. Recomendo com insistência, acentuou Cisínio criterioso. Não esqueças a tua condição de devedor. O lar, o carinho dos teus, a bênção materna, a saúde física, o ambiente de trabalho, o pão cotidiano, o campo de testemunho cristão e todas as demais possibilidades constituirão o precioso depósito do Senhor confiado em caráter experimental às tuas mãos, porque não dispões ainda do justo merecimento. Recorda que vais movimentar um patrimônio que te não pertence por direito e que receberás, por bondade de Jesus, semelhante concessão a título precário. Vê como te comportas. Prometeu Rosalino fiel observância ao compromisso. Fez cálculos, expôs o que pensava do futuro e até marcou o tempo de materializar no mundo as promessas que formulava, entusiasta, com o grande otimismo do devedor junto à fonte de recursos novos. Cisínio mobilizou as medidas necessárias e o amigo teve a felicidade de renascer junto de pais cristãos que, desde o berço, lhe forneceram sublimes notícias do Cristo. Perneta, no entanto, nas primeiras recapitulações, demonstrou a maior teimosia e a antiga má vontade. Não valiam lições de Jesus no Evangelho, conselhos paternais e sugestões superiores e indiretas de Cisínio, que o acompanhava solícito do plano espiritual. Apesar de advertido, assistido e guiado, Perneta não queria saber de problemas fundamentais do destino. Apossara-se novamente da vida terrestre, como fauno sequioso de prazer na floresta das emoções planetárias. Convidado ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada, alegando que os pais cometiam a loucura de se devotarem ao bem dos outros. Dizia-se incompreendido, inadaptado e, se alguém o compelia a raciocínios mais lógicos, recordava-se a escassez de tempo e a falta de oportunidade. Voltou vagarosamente aos mesmos erros criminosos de outra época. Casou-se, foi esposo e pai, mas nunca se rendeu de fato às obrigações do lar junto da esposa e dos filhos. Borboleteava à procura de sensações que lhe saciassem a vaidade. Quando alguma voz amiga se referia à espiritualidade, esquivava-se ao assunto apressado. Não pretendia cogitar de assuntos referentes à religião, à morte, ao outro mundo, dizia enfático e orgulhoso. Cisínio vigilante desvelara-se no sentido de chamá-lo aos compromissos assumidos. No entanto,
Tão grandes faltas perpetrara Rosalino que, ao atingir ele os 45 anos, outros amigos espirituais da família que o recebera, generosamente, começaram a reclamar providências ativas. Em vão se movimentou o avalista, no propósito de acordá-lo para as realidades essenciais. Perneta, porém, não respondia satisfatoriamente. Declarava-se muito bem, desenvolvendo embora a longa série de disparates. A experiência, todavia, chegava ao fim. Em virtude da rebeldia e da ingratidão de Rosalino, os superiores espirituais intimaram Cisínio a retirar o empréstimo concedido. Não obstante a amargura, o velho amigo foi obrigado a obedecer. O avalista iniciou o trabalho, alimentando ainda a esperança de que o companheiro despertasse. Operou devagarinho, ansioso de observar-lhe alguma reação benéfica, mas o desventurado não sabia senão revoltar-se e ferir. Primeiramente, a esposa de Perneta foi chamada à vida espiritual. Em seguida, os filhinhos separaram-se de sua companhia. A casa em que se lhe situara o ninho doméstico foi a leilão para pagamento de vultosas dívidas. Perdeu mais tarde o emprego e a consideração dos amigos. Os bens emprestados foram sendo recolhidos por Cisínio lentamente. Rosalino, porém, não mostrava qualquer sinal de renovação. Foi irredutível na maldade, na ingratidão e na blasfêmia. Por fim, o avalista retirou-lhe a última concessão, que era a saúde física. No leito humilde de hospital, reconsiderou Perneta a situação, refletiu com mais clareza nas bênçãos de Deus e meditou na eternidade, desejando voltar no tempo, mas era tarde. Não valeram rogativas e prantos. Em manhã muito fria, absolutamente isolado de todos, apartou-se do corpo de carne, premido pelas exigências da morte. Recomeçou para ele, então, o angustioso caminho. Recordou o empréstimo, a dedicação do benfeitor, os compromissos anteriores, a bondade que o cercara em todos os instantes, no transcurso de sua experiência na terra. Implorou a presença da esposa nas densas trevas de que se rodeava, mas o silêncio inalterável era a única resposta às suas súplicas. Não obstante envergonhado, rogou a visita de Cisínio, mas o benfeitor agora parecia inacessível. Desdobraram-se muitos anos, quando um dia o amigo dedicado se fez visível novamente. Cisínio! Cisínio! Gritou Perneta em lágrimas dolorosas. Ajuda-me! Compadece-te de mim! Estenda-me as tuas mãos, nobre amigo! Perdoa-me e atende-me! E antes que o velho companheiro respondesse, desfiou o rosário das justificativas, das reclamações, dos remorsos e desculpas. Quando terminou em soluços, o protetor fixou nele o olhar muito lúcido e asseverou: por enquanto, Rosalino, ainda não paguei todas as consequências do empréstimo que te foi concedido e do qual fui espontaneamente avalista. Tuas lágrimas agora não me sensibilizam tão fortemente o coração. Ofereci-te o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque,
para voltar a um empréstimo contraído, é muito tarde. Acredito que se faça neste momento e a partir desta lição conhecida de título, o empréstimo, urgente e imperioso que cada um de nós, no íntimo, de maneira particular, silenciosamente, cada um de nós se faça a seguinte pergunta: será que a minha história particular, não se aproxima da história do personagem aqui apresentado na narrativa? Será que o meu comportamento atual não se aproxima do comportamento apresentado aqui por Rosalino Pernetta? Nas mesmas atitudes, escolhas? Será que a minha reencarnação atual também não tem atrelada a ela concessões e empréstimos do mais alto? Onde espíritos mais elevados do que eu assinaram e se tornaram avalistas da minha reencarnação? Colocando nesse momento, nessa minha reencarnação, possibilidades múltiplas, às quais eu devo responder a elas positivamente? Será? Eu estou respondendo como as concessões que eu recebi do mais alto? Porque sim, a resposta para essas perguntas é sim para todas. Nossas histórias se aproximam da história de Rosalino Pernetta. Nossos comportamentos se aproximam do comportamento de Rosalino Pernetta. Nós recebemos, sim, empréstimos e concessões do mais alto. E temos junto a nós espíritos avalistas da nossa condição atual, que estão concentrando energia e força para que nós possamos retornar a eles um comportamento melhor, atitudes melhores, escolhas melhores, para que nós possamos pagar a essa concessão, ou a essas concessões, e a esse empréstimo, ou a esses empréstimos, com o bem, com o trabalho produtivo, elevado e progressivo. Se eu não tenho esses questionamentos, se eu não me coloco de fato no papel, no ponto, na situação de Rosalino, eu simplesmente me torno um iludido da vida. Me torno uma pessoa que não tem a menor consciência do que eu estou fazendo aqui. E nós não podemos cair nesse erro. Não podemos nos dar ao luxo de, isso tudo é bobagem. Eu não devo me preocupar com essas questões espíritas, espiritualistas, filosóficas. Eu não devo me preocupar com o que virá, porque o mais importante é o hoje. Se nós por aí caminharmos, a queda será gigantesca. Portanto, vamos evitar isso. Rosalino Pernetta tem aqui a sua situação apresentada, sua história aqui narrada. Em um momento de sua caminhada imortal. Mas o que aqui nos é apresentado é algo absolutamente atual e verdadeiro. Porque esse mesmo comportamento dele apresentado na narrativa é o comportamento que a gente vê em homens e mulheres aqui no plano físico. Quando não vemos esse comportamento em nós mesmos?
emulando Rosalino Perneta. Se nós não desejamos cair, a hora é de aprender, de buscar a instrução e de colocar em prática. Já que nós passamos também por situações e agruras como ele passou. E podemos evitá-las no futuro, bastando não repetir os erros e buscar o acerto. Rosalino Perneta desencarna. Desencarna em falência integral. Ou seja, em todos os aspectos ele faliu. No aspecto moral, no aspecto sentimental, no aspecto da razão, do intelecto, em todos. Falência integral. Teve então uma reencarnação desperdiçada. Extrema bancarrota, Perdera todas as ricas possibilidades que o Senhor lhe colocara nas mãos. É o que está acontecendo com você. Você tem em suas mãos ricas possibilidades que são concessões dadas pelo Senhor. O que você tem feito com isso? Você tem empregado essas possibilidades, essas concessões que você recebe de graça, no quê? Os seus olhos. Você tem utilizado os seus olhos para o bem ou para o mal? Suas mãos, sua força física, seus pés te levam para onde? Para fazer o quê? Sua inteligência, que é uma concessão de Deus, tem sido utilizada e encaminhada, direcionada para o quê? São pequenas questões que aqui estou colocando. Porque esse espírito, ele faliu integralmente. Integralmente. Porque o espírito mentor Cisínio, em determinado ponto da narrativa diz: não encontrei, veja a gravidade desta colocação, não encontrei nenhuma expressão valiosa em tua última existência, na qual me pudesse basear a fim de pedir alguma coisa em teu nome. Nada. Zero. Nulo. Não teve nada de positivo que pudesse auxiliar ao próprio espírito em uma retomada de caminhada. Voltemos agora à questão para nós. Até agora, em todos esses anos vividos, se eu precisar buscar alguma coisa do meu passado, seja de ontem, de anteontem, ou de 50, ou de 20, ou de 30 anos atrás, eu encontrarei alguma coisa em que os espíritos que desejam me ajudar possam se basear para solicitar algo em meu favor? Quantas situações no meu passado eu agi de maneira boa ou má, positiva ou negativa, elevada ou equivocada? Façamos no íntimo, cada um de nós, esses questionamentos. Falência integral, extrema bancarrota. Ele faliu 100%. E o espírito não encontrou nada de bom na última reencarnação dele. Para auxiliar ele, lembremos Francisco de Assis, é dando que se recebe,
é perdoando que se é perdoado, é amando que se é amado. Então, quando eu necessito do remédio, será perguntado, mas o que ele fez por merecer o remédio? Quando eu solicitar algo em meu favor, a pergunta será, o que ele tem a favor dele, que pese a favor dele, que possa contribuir para que outras situações o favoreçam? Vamos trazer essas questões para nós, questionar a nós mesmos. Estava sozinho, o látego do remorso e do sofrimento caía sobre ele. Remorso, sofrimento, arrependimento, tristeza. É o resultado de uma experiência malfadada. Por anos viveu assim o desventurado, chorando os dias perdidos, implorando concessão de novas oportunidades. O que adianta eu chorar dias perdidos? O remorso vem. Eu errei aqui, errei ali, não fiz certo aqui, não fiz certo ali. O remorso vem, o arrependimento vem. E eu começo a ficar no campo da lamentação, da lamúria, do choro. Choro de dias perdidos. É importante, em determinado ponto, para que eu observe o quanto eu deixei passar de oportunidades. Mas se eu não uso isso como um material instrutivo, de nada serve. Fica apenas no campo da lamentação, da lamúria, da reclamação, mas não se transforma isso num instrumental que possa fazer com que o espírito sofredor caia em si, se instrua e melhore-se. Vi que errei, onde errei, como errei, não vou errar de novo. Mas isso precisa ser verdadeiro, real, e não uma falácia para que eu saia de uma situação de sofrimento, mas sem o desejo real de mudança. Se eu não quero mudar, eu posso enganar aqui e ali, um dia, 2 dias, mas eu não engano a Deus. O sofrimento vai retornar, a dor vai retornar, até o momento em que ela se torne material instrutivo. Concessão de novas oportunidades. Nós aqui estamos em processo reencarnatório como uma oportunidade nova. Agora, será que eu não pedi? Antes de eu reencarnar, onde eu estava? Onde você estava antes de você reencarnar? Você estava numa cidade espiritual? Você estava na crosta, aqui onde nós estamos agora? Você estava em alguma região do umbral? Você estava em outro planeta? E você veio de outra humanidade? Onde você estava antes de reencarnar? Algum lugar você estava. Poucos são os que vêm de outros planetas, mas pode ser o seu caso. Uma parte, naturalmente, vem de colônias espirituais. Mas a maior parte são de espíritos que estavam em regiões do umbral e também na crosta. Devemos então nos colocar nesse grupo. É nesse grupo que eu devo me colocar. De espíritos que faliram, que foram habitar regiões de dor e sofrimento e que receberam uma oportunidade. Se dessa maneira eu me coloco, eu, obviamente, tenho mais cuidado com as minhas ações, decisões, escolhas e comportamento. Porque eu não quero sofrer o que eu estava sofrendo antes de estar aqui. Se eu não quero sofrer o que eu sofri,
Eu não posso cair no mesmo erro. Eu preciso mudar. Eu preciso transformar, reformar a minha caminhada. Se eu me coloco nessa posição, é mais fácil de eu acertar. Mas, se eu venho com o ideal de que eu sou superior, de que aqui a reencarnação não é uma oportunidade, de que eu estou aqui como um missionário ou estou aqui para curtir, aproveitar e extrair o máximo da matéria, é líquido e certo a queda. Vou cair, vou me machucar, vou sofrer e estarei novamente em um processo de dor e sofrimento igual ao que eu estava antes de estar aqui. Eu retorno ao passado. Até quando, então, eu pergunto, ficaremos assim? Até quando? Rosalino sai do umbral, não por mérito, mas por concessão, por empréstimo de um espírito mais elevado do que ele. Vem para o plano físico, repete todos os erros e comportamentos errados, todos os hábitos equivocados, ele repete, desencarna, todos iremos desencarnar, e ele volta para o mesmo ponto de onde saiu para reencarnar. É possível isso? É. Qual é a inteligência de Rosalino? Uma inteligência ainda bárbara, medíocre, ordinária. Porque se ele tivesse um mínimo de inteligência, não desejaria retornar para a dor. Mas ele fez de tudo para voltar à dor. Ele foi amparado, ele foi orientado. Ele nasceu em uma casa onde os pais informaram a ele sobre Jesus. Teve tudo. Desde o berço lhe forneceram sublimes notícias do Cristo. Quando alguma voz amiga se referia à espiritualidade, esquivava-se do assunto. Convidado ao serviço de espiritualização, não respondeu à chamada. Apossara-se novamente da vida como fauno sequioso de prazer na floresta das emoções planetárias. Eu sou um fauno sequioso de prazer? Se eu sou, se eu me considero, se eu me vejo dessa maneira, o resultado vai ser o mesmo. Vai ser o mesmo. Eu perderei nova oportunidade, eu perderei a chance de mudar, eu retornarei a um processo de arrependimento, remorso, mágoa, rebeldia. Só que cada vez que eu retorno a esse ambiente escuro, tudo vai piorando. Tudo vai piorando. Porque são oportunidades atrás de oportunidades perdidas. E não se brinca com Deus, com a vida, com a reencarnação, com as oportunidades, com as concessões, com os empréstimos. Não se brinca. Mas ele brincou. Rosalino não mostrava qualquer sinal de renovação. Eu, portanto, mostro algum sinal de renovação? Não foquemos em Rosalino, foquemos em nós. Eu estou mostrando algum sinal de renovação? Rebeldia, ingratidão é o que estava asilado dentro de Rosalino. Ele casou-se, teve uma esposa, filhos, uma família, teve casa, teve trabalho, teve o corpo físico. Aqui no texto não consta nenhum problema físico. Não consta.
nenhum problema mental, não consta nenhuma dificuldade financeira, não consta nenhum problema em relação aos filhos, em relação à esposa. Então foi montado um cenário muito propício para a vitória de Rosalino. Será que nós não estamos na mesma situação, em um cenário propício para a nossa vitória, mas estamos inclinando para a derrota? É muito sério quando nós não nos preocupamos com questões como essa. Antes de reencarnar, ele sofria, chorava, resmungava, pedia. Ficou lá décadas. Em determinado momento ele recebe uma concessão e faz planos, fez cálculos, expôs o que pensava do futuro, marcou o tempo de materializar no mundo promessas. Antes de reencarnar, ele era o otimista em pessoa. Puro otimismo. Tudo vai dar certo, eu vou fazer tudo certinho, vou seguir, amém. Dizia amém para tudo que Cisínio, o mentor, dizia a ele. Amém. Você vai fazer isso? Amém. Você vai fazer aquilo? Amém. Um dissimulado, né? Pessoas dissimuladas são assim. Para chegar no objetivo, elas dizem amém para tudo. São pessoas que parecem não ter estômago e fazem qualquer coisa para conquistar o que querem. É impressionante. Dissimulação. Quando ele mergulha no plano físico, ele começa a recapitular. Foge de tudo o que ele havia prometido. Eu estou fugindo do que eu me comprometi com o plano mais elevado? Eu tenho um plano reencarnatório que está em andamento. Eu tenho melhorado, seguido ele, ou eu tenho simplesmente sabotado o meu plano reencarnatório? Se eu desencarnar agora, tá? Agora, nesse minuto, quando eu olhar para trás, quando todos os que estão ao meu redor espiritualmente olharem para a minha história, minha ficha reencarnatória dessa experiência, o que eles lerão? Minha história será a história como a dele aqui? No futuro, minha história estará num livro como esse, Pontos e Contos? Que são aqui histórias de alerta, histórias de advertência, história que nos mostram como não agir, o que evitar. Minha história vai estar aqui? Tem um ponto desse relato que é muito interessante, que é o seguinte. Rosalino, ao começar a recapitular os erros, superiores espirituais começam a receber reclamações dos mentores da família dele. Veja que interessante. O mentor da esposa, do filho, enfim, de todos os que estavam ao redor de Rosalino, começaram a notar o quanto ele era tóxico e nocivo à família, aos amigos, aos colegas, às relações em si. E levaram petições a superiores do plano espiritual. Estes recebem essas solicitações e analisam. E quando ele chega com 45 anos, superiores intimam Cisínio a retirar o empréstimo. Deram para ele 45 anos máximo, para observar se haveria ou não um aproveitamento do processo reencarnatório. Não houve. Como ele começa a perturbar
todos os outros amigos e familiares, é dada a ordem. Ordem. Retire o empréstimo dele. Cisínio não retira de uma vez. Vai retirando aos poucos. Porque ele ainda alimenta a esperança de mudança em Rosalino. Porque ele continua a auxiliar ele. Quando Rosalino dorme, eles conversam de espírito a espírito. A intuição, sempre a boa advertência, o bom conselho, a boa palavra. Então ele vai aos poucos tirando, ele não tira de uma vez. Para ver se em algum momento esse homem muda. Operou devagarinho, ansioso de observar-lhe alguma reação benéfica. De repente, se eu tiro algo dele, ele pode mudar. Tira então a esposa do lado. Tira os filhos. Vai deixando ele com menos possibilidade de recursos financeiros. Para ver se acorda, se desperta, se há alguma motivação nova para buscar as coisas do céu, as questões do mais alto. Rosalino, porém, não mostrava qualquer sinal de renovação, porque ele era dissimulado. Dissimulado. Toda pessoa dissimulada é assim. Ela é falsa, mentirosa, só quer atender ao que está dentro dela, ao desejo dela. É o caso dele. Rosalino, irredutível na maldade, na ingratidão e na blasfêmia. Maldade, ingratidão e blasfêmia. O meu comportamento é análogo a esse? Eu tenho maldade na minha vida? Eu sou ingrato? Eu sou ingrato? Cuidado! Eu sou uma pessoa que o tempo inteiro estou blasfemando? Cuidado! Por fim, enfim, o avalista retirou-lhe a última concessão, que era a saúde física. Concessões, saúde, inteligência, trabalho, família, bens materiais, liberdade. Existem pessoas que não têm liberdade de ir e vir, de pensar, de acreditar nisso ou naquilo. São concessões que são dadas e retiradas. No leito humilde de hospital, aí já no fim, sem nada, um trapo humano no leito de hospital, ele então reconsidera a sua situação. Precisou passar por tudo para começar a reconsiderar. Refletiu com mais clareza nas bênçãos de Deus, meditou na eternidade, desejando voltar no tempo, mas era tarde. Se eu agora, fico com essa historinha de querer voltar no tempo para fazer coisas que eu não fiz, o sinal de alerta já está no máximo na minha vida. Se eu estou olhando para trás e buscando no passado rever as coisas que eu não vi, que eu não fiz, que eu deixei passar, problemas sérios eu terei no futuro, porque eu estou olhando para trás. Todo dia é dia de fazer a renovação, a reforma íntima, renovar a minha esperança, a minha fé, mudar os maus hábitos, criar novos hábitos, mudar meu comportamento, melhorar meu comportamento, todos os dias. Ofereci-te o suor que salva, mas preferiste o pranto que lamenta. O suor que salva não interessa. O pranto que lamenta, esse sim, né? Porque esse é fácil. Pede, pois, ao Senhor que te renove a esperança, porque para voltar ao empréstimo contraído é muito tarde. Muito tarde.
Se nós, no futuro, viermos a ouvir esta colocação, é muito tarde, não tenhamos dúvida de que estaremos em maus lençóis. Cuidemos para não ser muito tarde, porque ainda não é muito tarde para mudar, para cuidar das coisas de Deus, para servir aos serviços de Jesus, para mudar, melhorar e retificar nosso comportamento através da reforma íntima. Se assim o fizermos, evitaremos o é muito tarde. Se não fizermos, ouviremos cedo ou tarde, amigo ou amiga, é muito tarde. Reflitamos. Obrigado por assistir esse vídeo. Muita paz, muita luz. Salve o nosso Mestre Jesus.